Olá, você. A gente vai começar mais uma aula de história. E o tema de hoje é renascimento. E vou começar a aula como eu sempre faço, dando muita atenção às palavras. Renascimento. O que significa essa palavrinha, gente? O que é renascer? Não vem falar que é igreja. Ótimo. Nascer de novo. E para nascer de novo, tem um pressuposto aí, não tem? Qual é? Só nasce de novo quem? Muito bem, ó. Tem que morrer, se reinventar. Vocês já mataram o ponto no começo. Quando a gente trata do renascimento, é ao nascer de novo. Então, há a suposição de que houve uma morte. No período histórico que a gente está traçando, a gente está traçando linear. E já digo que a aula não vai ser movimento retilíneo uniforme, vai ser uniformemente variado, para pegar emprestada a aula de física. A gente teve aula na aula passada de história, e a aula seguinte a gente vem falando em renascimento. Isso pressupõe que algum período teve essa morte, ou a necessidade de se inventar. Que período a gente está se tratando? Relacionando à morte. Alguns podem simplesmente lembrar qual foi a última aula e dizer. Mas o que eu queria era um exercício de vocês pensando. Que período foi considerado essa morte? Algo que o período subsequente, ou seja, o período seguinte, intitula-se o Nascer de Novo. É a Idade Média. Pressuponho que os professores Guilhermes tenham falado o nome da Idade Média. Alguém consegue me relembrar por que tem esse termo média? Microfone aberto também, pessoal. Olha o que a Ana Carolina disse. Fica no meio entre o clássico e o moderno. Maravilha. Mas veja o tom que a gente está dando para a Idade Média. Se a gente está falando que fica no meio de outros dois, significa que esses são polos supostamente superiores, não? Algo que está no meio desses períodos é algo que vai implicar na necessidade de nascer de novo. Vocês compreendem o tom pejorativo que Idade Média foi aplicado? E quero dizer para vocês, o termo Idade Média não era utilizado na Idade Média. Ele foi utilizado depois, justamente pelos renascentistas, pelos iluministas. Agora a Carol vai fazer um exercício muito importante que é a gente retomar a Idade Média. Porque, gente, uma frase que eu vou dizer toda aula: história é um processo. Por mim, a gente trocava o nome de história, colocava processo histórico. Nada pode ser visto num capítulo individualizado. Tudo tem que ser visto num processo, ou seja, uma coisa contínua. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou me apresentar porque essa é a primeira aula ao vivo que eu estou dando. Eu sou a Carol, eu sou formada em Direito há 3 anos na São Fran. Então, quem quiser conversar comigo sobre isso ou sobre qualquer coisa, estou à disposição. Eu gravei o vídeo de Roma, quem assistiu já me conhece, mas quem não assistiu, vai lá assistir, porque é importante. Bom, como o Thales falou, para a gente poder continuar
a matéria, né, entender esse processo histórico, a gente precisa ter algumas coisas bem claras quanto ao período da Idade Média, né? Esse período ele tem características muito bem delimitadas, e aí a gente queria saber se vocês conseguiram aprender esse conteúdo, se ficou alguma dúvida, porque se isso não está claro, a gente não tem como, né, avançar e entender o que foi o Renascimento. Então, eu preciso bastante da participação de vocês agora, né? Podem digitar, mas também podem, por favor, abrir o microfone quem se sentir confortável. A primeira questão que eu queria trazer aqui para vocês era como era essa sociedade na Idade Média, né? Qual que era o modo de produção, como funcionava a economia? O que vocês entenderam da aula passada sobre isso? Era uma sociedade estamental, exatamente. E o que significa ser uma sociedade estamental? Não vale só responder que é dividida em estamentos. Tem que explicar o que vocês entenderam disso. Embora, deixa eu só pontuar que esse é o caminho. Ao falar que é estamental, você não pode simplesmente tentar associar isso a alguma coisa. O que significa estamental? Estamentos. Uma coisa que a gente sempre faz é pegar uma palavra e não analisá-la. Ó, a Ana Carolina falou assim, baixa mobilidade social. Na verdade, é nenhuma. Não existe mobilidade social numa sociedade que é estratificada, né? Que é composta em castas. Hoje a gente tem uma sociedade que é em classes sociais, e aí ela pressupõe que há sim uma mobilidade social, ainda que a gente possa questionar, né? Como que é feita essa transição, mas então não há mobilidade social, né? As pessoas, elas nascem ali nas castas de onde elas pertencem e ficam lá, pelo nascimento. E quais eram essas castas? Vocês lembram? Ana Carolina, uma casta, ela tem uma similaridade com o estamento. Na verdade, quando a gente diz estamento, a gente fala exatamente a palavra mais apropriada para a Idade Média. No entanto, casta não é diferente, não. É que a gente está acostumado a dizer castas para outras civilizações, como, por exemplo, a indiana. Ó, o Carlos e a Júlia já responderam aqui. Clero, nobreza e servos. Então, Isso, a Mariana também falou rei, mas o rei tá dentro dos nobres, né? Não é separado. Então, a gente tem essas três grandes divisões, né? Clero, nobreza e servos. E como que era o modo de produção? Como funcionava? Vocês lembram de alguma palavra de como eram feitas essas relações? Como funcionava a economia? Por meio do feudalismo, exatamente. O feudalismo é um modo de produção. Existem vários modos de produção, né? Que é como a sociedade é organizada. Na Idade Média, o modo de produção é o feudalismo. Hoje, o modo de produção é o capitalismo. Então, a gente vai vendo aí vários modos de produção. A vassalagem não é o modo de produção, tá, Karen? A vassalagem era a relação que se dava, né, de suzerania e vassalagem entre os nobres que administravam as terras, tá? E o que é importante da gente entender também é que essa economia ela era de subsistência. Então, por isso que é importante aqui o que o Cauã também falou, que era bem baixo o comércio. Sim, porque a economia era... O que é a palavra, né? Igual o Thales está tentando fazer vocês pensarem. O que é a palavra subsistência? É apenas para subsistir, né? Para viver. Então, a produção, ela se dava ali dentro dos feudos somente para aquelas pessoas que vivem ali dentro de cada feudo sobreviverem. Então, não havia um excedente, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente que acontece, né? Ali não há excedente. Quando não tem excedente, né, as pessoas só plantam para comer, enfim, fazem roupas só para vestir ali no dia,
não há comércio, né? Porque não há um excedente mesmo para que seja feito esse comércio. Então, realmente, não há muito comércio nessa época. Outra coisa que é interessante também a gente falar é que a gente está falando aqui de Europa Ocidental. Existe sim comércio em outras regiões. A gente sempre tem que ter uma criticidade mesmo, né, na hora de estudar a história, que a gente tem uma visão bastante eurocêntrica, né? A gente chama isso de eurocentrismo. Então, a gente estuda ali a Idade Média, aquilo está acontecendo, tudo isso que a gente está falando aqui hoje, e que foi falada na aula passada, aconteceu na Europa Ocidental, só ali onde aconteceram também as civilizações da Idade Antiga, que a gente estudou já também em Grécia e Roma. E aí eu queria falar também para vocês o papel da religião. O que vocês aprenderam da aula passada sobre o papel da Igreja Católica durante a Idade Média? Que ela tinha um poder na civilização e na política também, um poder forte. Exatamente, João, porque, né, ali a igreja, ela detinha o conhecimento, né, e quem detém o conhecimento passa aquilo que acredita, né, então se a igreja católica está falando que é uma coisa, e aí a gente tem que lembrar também que os servos e até mesmo os nobres eram grande parte analfabetos, se você não tem ali o poder de ler, de escrever e entender as coisas por si mesmo, né, você fica ali sujeito ao que os outros estão te passando. Então, a igreja ditava o que era o conhecimento. Então, foi uma época que também se distanciou muito da ciência, né? O pior é que a civilização, elas acreditava falta de conhecimento e acabava ficando cega e impedia o crescimento do desenvolvimento da Exatamente. civilização. Exatamente, João. Então, ficava ali naquilo que a igreja acreditava. A Júlia também colocou aqui no comentário, né? A igreja era que comandava quase tudo, por isso o clero era o topo da sociedade, exatamente. Então, ali o poder da igreja é muito importante para a gente entender esse período. Vocês têm alguma dúvida de Idade Média? Alguma coisa que não ficou clara? Vocês sabem que o servo ele era ligado ao senhor feudal ou à terra? Se trocasse o senhor feudal, o servo ia junto ou não? Eu acho que não, Não, tá porque certo? Pode falar. eu acho que ele acabava que ele ficava por lá, acabava sendo a moradia dele também, né? Aí Isso. ele. É, Vocês estão certinhos. O Cauã também aqui, o Danilo também falou que é a terra. Então, eles eram vinculados à terra, né? E a igreja, né, distribuía ali as terras entre os nobres para fazerem essa administração, mas também podia acontecer de trocar, né? Ah, fala, agora você vai cuidar daquela outra região, e os servos ficavam na mesma. Então, eles eram vinculados à terra onde eles estavam. Com isso, eu acho que a gente pode passar. Não sei se vocês ficaram com mais alguma dúvida de Idade Média, porque é importante, né, a gente ter esses conceitos bem claros, assim, para a gente poder prosseguir. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, tudo certinho. Boa, Kevin. Então vamos lá. Por que é importante a gente fazer essa retomada, né? Como o Thales falou, a gente não pode estudar a história como eventos isolados, né? A gente tem que estudar a história como uma sequência de acontecimentos que estão todos interligados, né? Os acontecimentos dão origem a novos acontecimentos. Então, tipo, a gente não pode estudar, hoje acabou a Idade Média, vamos falar de Renascimento. A gente tem que retomar por que o período da Idade Média foi tendo um declínio, e esse declínio durou muitos anos, tá? A própria Idade Média, né, tem mais de 1000 anos, e esse declínio também se deu ao longo de um período bem grande. Não foi assim do dia para a noite, não. E o que a gente queria retomar aqui com vocês são as cruzadas. Vocês sabem o que foram as cruzadas?
uma sucessão de guerras. Essas guerras, qual foi a motivação dessas guerras? Elas eram... como que eu posso dizer? Eram realizadas em nome de Deus. Isso, com caráter religioso. Isso, realmente a Guerra Santa, a Guerra Cristã, dissemina, vocês estão todos certos. Movimentos militares, esse comentário do Carlos também é muito importante, porque não era só religioso, era uma organização militar. As cruzadas, elas são essenciais para a gente entender como que essa Europa Ocidental, né, que a gente está estudando, vai começar a se transformar e ficar um pouco mais com a cara da Idade Moderna, né? Como que se dá esse acontecimento? As cruzadas, elas aconteceram de 1096 a 1270. E existem várias motivações, né? A que a gente mais conhece é a religiosa, realmente. Ali a Igreja Católica estava tentando reconquistar Jerusalém, que é a Terra Santa, porque é onde Jesus Cristo morreu e foi enterrado. Jerusalém, não sei o quanto vocês conhecem dessa cidade, é uma região que é importante para várias religiões. E é por isso que se dá esse conflito. Ela é importante para os muçulmanos, ela é importante para os judeus, ela é importante para os católicos. Então, sempre houve uma disputa pelo território. E até hoje essa disputa existe. Hoje, Jerusalém está na Palestina. E a Palestina está sob o domínio do Estado de Israel. Por isso toda essa guerra, exato. Isso desde o final ali da Segunda Guerra Mundial. Então, é interessante a gente pensar também, de novo, a história como um todo, porque lá em 1096 a gente estava tendo uma disputa por essa terra, e hoje a gente está tendo uma disputa. Não sei se talvez isso vai ser tratado na aula de geopolítica, se não for, tem que ser, porque é uma questão muito relevante, cai no vestibular, e a gente fica, às vezes, né, escutando coisas sobre o Estado de Israel e tudo mais, mas a gente tem que pensar e ver o que o Estado de Israel também está fazendo lá na Palestina, né, e a gente tem que denunciar, porque é uma situação muito precária, são chamadas, inclusive, de colônias, em pleno 2021, tem territórios sendo colonizados, enfim, eu fiz aqui uma pequena digressão, mas é importante a gente também fazer esses paralelos, tá? Enfim, mas além dessa motivação religiosa, né, de reconquistar Jerusalém, também houve uma questão econômica mesmo, né? Porque durante a Alta Idade Média, houve um grande crescimento demográfico, né? E foi preciso pensar em uma solução para canalizar esse crescimento da população. Porque os nobres, por exemplo, né, se eles tivessem vários filhos, só o primeiro que ia cuidar da administração das terras. E os demais, né? Ia fazer o quê? E também, lembrando lá que como a economia era de subsistência, não havia excedente, a produção era muito limitada. E se a produção é limitada e a população vai crescendo, você precisa arranjar um jeito de expandir seus territórios, né? Então, além de reconquistar Jerusalém, também tem essa motivação realmente de encontrar novas terras para poder também dar um fôlego para o sistema feudal, né? Porque ali estava muito limitado. E se não crescesse, talvez fosse a ruína do sistema feudal, o que a gente vai ver que, na verdade, o tiro saiu pela culatra, né? Porque foi mesmo a ruína do sistema feudal. Além disso, né? A gente tem ali algumas cidades italianas que ficam ali no mar Mediterrâneo, que queriam retomar o controle ali daquele mar, né? Porque é muito importante, a gente vai ver isso ao longo da história, como influencia, inclusive, na história do Brasil, como o controle do mar Mediterrâneo é importante, né, para o comércio. Isso, inclusive, também explica por que a gente estuda o Renascimento mais pela Itália, né? Porque a Itália estava ali recebendo todo esse afluxo do comércio, né? Entrando em contato mais com essas outras civilizações, enfim, outras culturas.
Enfim, essas foram mais ou menos as motivações, tá? Das cruzadas. Então, é um pouco limitado. Está certo a gente pensar que foi uma guerra religiosa, mas não foi só isso, tá? A gente sempre tem que pensar que são vários fatores que geralmente desencadeiam numa guerra dessa proporção, né? Então, só para passar rapidinho aqui entre as cruzadas, tiveram várias, tá? Não sei se vocês conhecem alguma. Se vocês conhecerem, podem falar aí no comentário. Mas, assim, acho que as mais importantes, assim, é a Terceira Cruzada, que é a Cruzada dos Reis, onde os reis da França, do Sacro Império Romano-Germânico e da Inglaterra foram lá tentar reconquistar Jerusalém. Esses reis, o nome é Filipe Augusto, da França, Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano-Germânico, e Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Eles foram derrotados, assim, nessa tentativa de conquistar Jerusalém, mas o Ricardo Coração de Leão, que foi o único que conseguiu chegar até a cidade, ele conseguiu um acordo para que a cidade fosse aberta para peregrinação cristã. Então, isso também é bem relevante para a gente saber aqui, né? Teve também uma quarta cruzada, que ficou conhecida como cruzada comercial. Então, aí a gente vê que realmente não era apenas motivos religiosos, né, que levaram a essa guerra que durou todos esses anos, né? Então, os comerciantes de Veneza, que foi o que eu falei ali das cidades italianas, foram lá para obter o controle comercial do mar Mediterrâneo. Também, para vocês verem o que as pessoas fazem em tempos de desespero, né? Tem a cruzada das crianças. E aí também, de novo, é o que o João falou um pouco sobre como o domínio da religião em detrimento de, assim, tudo, né? Influencia, porque eles acreditaram que as crianças, por serem almas puras, poderiam retomar o controle de Jerusalém, porque sim, só porque eram pessoas puras. E mandaram crianças para a guerra. E, obviamente, que isso não deu certo, né? As crianças foram massacradas. Então, mais aí um exemplo de como o controle da religião em detrimento de outras questões, né, tipo lógicas e científicas, pode causar situações extremamente absurdas, né? Enfim, o que a gente queria trazer dessas cruzadas é que elas trazem Alguém levantou a mão? Alice, pode falar, Alice. Só pra acrescentar que teve uma vez que eu vi, não lembro onde que eu vi, que tipo. Ixi, cortou. Alice? Alguém tá ouvindo a Alice? Acho que ela deu uma travada. Bom. Acho que agora foi. Foi? Agora foi, pode falar. Meu Wi-Fi caiu. Desculpa. Imagina. Eu vi, eu não lembro onde que foi, mas se eles, tipo, não respeitassem o domínio da igreja e tudo mais, eles falaram que ele não teria lugar no céu. Tipo, eles prometiam várias coisas pra eles, tipo, pros céus e tudo mais. Eu lembro que eu vi isso. Sim, isso é muito importante, né? Porque a gente tem que pensar por que as pessoas faziam isso, né? Porque no imaginário delas, se elas não fizessem, realmente é isso que a Alice falou, elas iriam para o inferno, elas não teriam proteção de Deus, né? Então, a gente tem que sempre pensar que as pessoas faziam aquilo por alguma motivação, não é só fomos para a guerra e tudo bem, né? Enfim, você quer falar alguma coisa, Thales? Então, mas para dar esse prosseguimento e dar uma liga, de pensar em que ponto chegou-se as cruzadas, por que a gente chegou nas cruzadas e os efeitos. Sempre pensando em história como uma perspectiva de processo. Gente, o excesso populacional que aconteceu na Europa deu-se por uma questão de melhoria de qualidade de saúde. A gente teve o processo que tinha perpassado a Europa da peste negra, que tinha sido terrível. Nós tivemos
um aprimoramento de técnicas, então a gente teve o arado, eles começaram a ferrar boi, questão de aterramento, começou-se a melhorar a agricultura, produzir um pouquinho de excedente, esse pouquinho de excedente gerava uma feirinha aqui, uma feirinha colar. No entanto, no primeiro momento, houve o boom populacional. Esse termo boom é utilizado quando a população aumenta muito. Se não me engano, o Papa Urbano II, quando ele motiva as cruzadas, ele já disse que tinha muita gente à toa. E como a Carol bem pontuou, o primeiro nobre, ele ficava com a terra. O segundo, ele já não tinha mais uma utilidade. E na sociedade estamental, a função do nobre é fazer a guerra. A função do servo é trabalhar, e a função da igreja é rezar. Essa falta de função começou a gerar pessoas ociosas, e tudo levou-se para que houvesse essa necessidade de peregrinação. Tanto que a gente tem na literatura chamadas novelas de cavalaria. Mais para frente, por decorrência do Renascimento, a gente tem um primeiro romance escrito, que é um livro fantástico, chamado Dom Quixote, que nada mais é do que uma sátira a esses cavaleiros, a esses senhores feudais sem terra. E aí, quando eles foram para as cruzadas, veja que eles vão percorrendo os países. A Carol falou da Terceira Cruzada, que foi a Cruzada dos Reis. O Filipe o Belo, ele nem terminou. Ele foi no comecinho e voltou. O Frederico Barba-Ruiva morreu no caminho. E o Ricardo Coração de Leão conseguiu, no máximo, que os católicos pudessem ir. Ele fez um acordo com o Saladino e fez com que aquela cidade não ficasse tão blindada a católicos. Mas, se a gente for pensar que o Ricardo Coração de Leão era da Inglaterra, aquela ilha, Bretanha, ele saiu, ele percorreu todo o continente até chegar em Jerusalém. Ao perpassar todos esses países, ele entrou em contato com outras culturas, com outras línguas. Naquele filme Cruzada, que é um filme que ilustra mais ou menos o que se passou, no começo fala assim: você caminhe até começar a ouvir pessoas conversando em italiano. A partir daí você vai pro oeste. O que significa? Você vai entrar de acordo com outras culturas. E quando a gente fala de feudalismo, a gente fica muito cingido, a gente fica muito fechado ao que a gente chama de Europa Ocidental. Quando essas outras pessoas, esses outros nobres, eles veem que algumas cidades fazem comércio, eles estão pensando, peraí, existe outra forma de viver. Existe uma outra forma de se relacionar. Quando eles chegam no Oriente, aí eles veem um comércio que é muito pulsante, que é muito forte. Gente, a China tinha a Rota da China, a Rota da Seda, a gente tinha muito comércio, a gente tinha uma questão cultural muito forte. Se a gente tinha uma taxa de analfabetismo enorme na Europa, que poucos nobres, gente, a maioria do clero lia, mas os nobres não liam, a gente tem diversos conhecimentos que foram guardados pelos árabes. A álgebra, a aritmética, os estudos clássicos. A gente tinha no Império Bizantino vários sábios. Então começou a ter um caldeirão de pessoas entrando em contato com outras culturas. E veja bem essa questão que é fundamental. Você, enquanto servo, você, enquanto nobre, você quer algo, você obtém através da espada. Você não dialoga. Você quer uma cidade, você faz a guerra. Como foram feitos para tentar pegar Jerusalém. Quando você vê que outros povos não utilizam essa forma, que para você obter algo, você vai ter que dar algo em troca, isso faz com que o ser humano seja valorizado enquanto ser humano. Então, é muito importante que vocês entendam isso. O comércio, ou seja, a troca, pressupõe que o que você foi feito vai ser revertido para você. Não estou falando nos dias de hoje. O sistema capitalista, com o lucro
e com a privatização dos meios de produção faz com que você trabalhe e parte da sua produção não fique com você, fique com o patrão. Mas se você pensar num caminho anterior, o que você fez vai ter algo em troca. O servo não estava acostumado a ter esse algo em troca. Ele pertencia à terra, ele tinha que trabalhar de graça para o senhor feudal. Ele vai, essas pessoas que peregrinam, vêm em contato com as cidades italianas que faziam comércio. Eles entram em contato com os povos árabes que faziam comércio. Eles começam a ver outras línguas. Eles começam a pegar uma coisa e levar para outra. Isso fez com que as rotas comerciais começassem. E, gente, o nome das rotas comerciais não vai ser tão importante. O que vocês precisam saber é que elas eram formadas em feiras. Em determinados locais, essas feiras ficavam maiores. Digo para vocês a cidade da França de Champagne. E aí, a produção começa a acontecer. Pessoas começam a viver puramente do comércio. E algumas, não só do comércio. Algumas pessoas sentavam em um banco e faziam uma troca de moedas. Daí o termo banco. Porque se sentava numa praça e falava assim, eu estou indo para tal lugar. Lá em tal lugar utiliza-se essa moeda. Digo para vocês que em Roma se utilizava o ducado. Em Florença, o florim. Eram moedas distintas. Então, para você fazer o comércio, lembrar lá de toda a dificuldade da Idade Média. Aquela coisa que não tinha medida, não tinha troca. Agora não, agora tem troca. Agora as coisas estão acontecendo. Gente, a história é um processo. E quando algo tem que acontecer, não existe nada que vai impedir. Quando você entra em contato com o comércio, você muda a sua forma de pensar. Você enxerga um outro povo. O que você faz? Você perde o medo. Nesse período de renascimento, temos que pontuar, temos que relembrar do renascimento comercial. O renascimento comercial faz a expansão marítima. Por quê? O que a Carol tinha dito para a gente? Da importância do Mediterrâneo. O Mediterrâneo no Império Romano era chamado de Mare Nostrum, o nosso mar. Algumas cidades italianas podiam fazer esse comércio, só que grande parte era controlado pelos árabes. Portugal teve que fazer toda o périplo do continente africano. Isso demorou muito tempo. Só que para você fazer isso, significa que você tem um objetivo e que esse objetivo é vencido através da luta contra o medo. Guimarães Rosa até fala, a vida esquenta, esfria, ela aperta, ela afrouxa. O que existe da gente é coragem. O que acontece? Se antes você não sai do seu feudo, você fica preso. Você não tem contato com outras coisas. A possibilidade de você aprender, ela é mínima. Mas agora não estamos falando disso, nós estamos falando de povos que entram em contato com outras coisas, aprendem novidades, surge a ciência. Através da ciência, melhorias, as coisas vão acontecendo. E se antes eles achavam que tinham monstros gigantes nos mares, agora eles desbravavam. Por isso os Lusíadas. Bato no peito o hino do herói português, que é o cara que conseguiu desbravar os mares. Começa a ter ciência, começa a ter poesia, começa a ter uma série de coisas. E essas feiras, que é onde as pessoas se encontravam, elas começaram a sofrer saques. Por quê? Veja, existe um local que tem um monte de propriedade, que tem um monte de dinheiro, que tem um monte de produtos. Algumas pessoas começaram a cercar essas cidades. Construir muros. Em latim, burgo. Por isso, a gente chama de burguesia, que era o local onde os burgueses moravam. Estão compreendendo
que o conhecimento, a troca de experiências, o contato com outro povo, faz com que se desenvolva uma série de coisas. Essas coisas vão fazer com que o ser humano se valorize e, a partir daí, tudo desencadeia. No aparecimento de cidades, não há que se falar em cidades anteriormente. Eram feudos. Agora não, esses locais que eram cercados por muros tinham uma vida própria lá dentro. E essa vida própria, baseada em ciência, baseada em coisas muito diferentes do que se tinha na Idade Média. Aí, gente, quando começa a acontecer isso, a gente tem o que se chama de revolução cultural ou renascimento cultural. E o renascer, lembrem da aula de literatura. Quando eu falei renascimento na aula de literatura, a gente retoma os clássicos. Então a gente vai passar da escolástica, que eram os ditames da igreja, para uma coisa mais platônica. Se antes tudo era Deus, agora começa a aparecer o homem no centro, chama-se de antropocentrismo. Tudo relacionado com a questão do ser humano, que faz a troca, que sua produção faz com que o tempo que ele gastou seja recompensado por ele. Veja que ele já não é mais um ser que deve cumprir uma obrigação puramente por ter nascido em determinado estamento. Agora não. Agora ele pode produzir. Ele pode fazer o comércio. Então a gente tem as ligas que começam a surgir de comércio. A mais famosa, a Liga Hanseática. Então aqui vai ter duas palavras. Hansas e guildas. As Hansas são essas ligas comerciais, que eram os pontos que o comércio realizava. E as guildas eram as companhias de ofício, em que pessoas ensinavam o ofício para outras. Companhia vem do termo de comer panes, que eram seres que comiam o mesmo pão, ou seja, que estavam juntos se alimentando. Quando alguém fala companheiro, nada mais está querendo mostrar que eram pessoas que dividiam o mesmo local. O camarada é aquele que pode dormir na mesma cama. São termos que, quando você pega a origem etimológica dela, mostram uma junção. As cidades italianas, elas foram muito impulsionadas por o que a gente chama de mecenato, que eram pessoas que bancavam os artistas. A gente vai ter o Botticelli. O Sandro Botticelli era muito próximo da família dos Medici, do Lourenço II de Médici, que era uma família de banqueiros. Leonardo da Vinci foi muito bancado pela família dos Sforza, que era uma família tradicional de Milão. E o Renascimento começa a surgir de todas as formas. Se a gente tem técnica, se a gente tem pessoas entrando em contato com outras pessoas, se a gente tem um ser humano se valorizando o seu trabalho, vai haver troca. Se há troca, há necessidade de proteção. Porque aí surge o que a gente chama de propriedade privada. E no seio de tudo isso, havendo troca, havendo muita cultura, a gente tem o emergir de uma coisa que não existia antes, que era essa pulsão cultural. Mas eu não estou dizendo que não existia cultura na Idade Média. Apenas que houve um deslocamento entre uma cultura que antes era baseada mais na religião, agora é mais baseada na filosofia, na ciência. Gente, esse finalzinho de aula que eu tentei dar para amarrar tudo, não é o tipo de aula que eu gosto de dar. Eu queria muito induzir vocês nas perguntas, mas é uma aula que tem muito conteúdo. Geralmente isso aqui é dado em várias aulas. E a gente teve meros 50 minutos para tratar disso. Na verdade, 45, porque a gente perdeu os 5 primeiros para que vocês fossem entrando. É muito importante entender que sem o comércio não vai haver cidade.
Sem comércio e cidade, dificilmente vai haver cultura. E a cultura, ela sempre vai surgir. A diferença é que agora ela consegue ser transmissível, porque não é uma coisa mais fechada. Quero saber se está tudo bem claro. Percebi pela aula de hoje que vocês estão com idade média bem solidificada. Tem que ser assim. Só conseguimos caminhar se o passo anterior tiver sido bem dado. Para a gente construir alguma coisa, a base tem que estar muito boa. Agora, nós estamos tratando de um tempo em que existem cidades, em que a produção não é voltada puramente para o consumo. Agora há excedente. Com esse excedente há trocas. Com essas trocas há uma evolução. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar com pessoas de outras áreas. Eu acabo aprendendo muito. Se a gente fica muito fechado no nosso mundo, a gente tem muita dificuldade de desenvolver. E é isso. Os portugueses entraram em contato com os africanos, entraram em contato com os indianos. Os povos italianos entraram muito em contato com os árabes. Os europeus começaram a circular mais, você aprende outras línguas, você entra em contato com coisas que antes não existiam. Gente, a Igreja Católica, tem até um livro do Humberto Eco, que é um linguista maravilhoso, chamado O Nome da Rosa. Assistam O Nome da Rosa. Vocês vão ver o que é a Idade Média, e eles têm um livro proibido, que é o livro da Comédia do Aristóteles. Por que isso é importante? Porque a Idade Média, ela ignorou os clássicos. Ela ignorou Aristóteles, Platão, Sócrates, Tales de Mileto, ignorou Epicuro de Samos, porque eles eram humanistas. Eles acreditavam no potencial do homem, mesmo religiosos. Isso é retomado. Eles entraram em contato com os árabes que guardaram tudo. Nós devemos muito de nossa cultura aos árabes. Muito, muito. E, gente, para a próxima aula, preciso que fique uma coisa clara. Surge a burguesia. E a aula que surge a burguesia é importante. Mas a aula que a burguesia toma um poder vai ser a mais importante, que é mais para frente. Só que a gente já não tem mais 3 estamentos. Eu quero saber de vocês. Qual estamento vai ser o mais afetado por toda essa revolução que aconteceu na Europa? Nobreza. Será? Vamos pensando. E eu não vou dar resposta na aula de hoje, não. Vou deixar vocês pensando. Agora, eu tenho que dar aula na outra turma. Então, eu e a Carol vamos para lá. Eu espero, sinceramente, que tudo tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Foi muito boa a participação de vocês. E até a próxima. Só que eu só posso sair quando entrar o outro professor. Gente, algum comentário? Para deixar vocês pensando a semana toda. Lógico. Gente, reforçar aqui, obrigada pela participação. Eu gosto muito quando vocês falam. Me sinto menos sozinha. Que esse negócio online é difícil, né? Ficar aqui na frente do computador. Você não está perdendo neurônio, não, meu filho. Você está ganhando. Porque se a gente força, a gente faz mais sinapses. Vocês sabem o que é sinapse? Sinapse é o que faz você pensar. Nós temos os neurônios, que passam por uma corrente elétrica. A gente tem os neurotransmissores, os dendritos e ânions. Aí, na hora que passa, tem uma corrente elétrica e você pensa.
Olha só. Vocês não estão perdendo neurônios, vocês estão ganhando sinapses. Thales é interdisciplinar. Tô procurando o link da outra aula. Bom, aguenta aí, gente, que metade do dia já foi. Peraí que eu Mas tenho que tem ver o mais desenho. aula.